Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. No ar, entrevista. Aí, presidente do Sindicop, o Gilson Pimentel Barreto, né? Hoje o Gilson fala com a gente diretamente de São Paulo, né? Compromissos aí em defesa da categoria, mas, né, sempre cumprindo aquele compromisso que nós combinamos aqui do Gilson, sempre fazer aquela rápida participação, que às vezes, né, Gilson, não tem sido tão rápida assim por causa do número de perguntas, né, que às vezes surgem. Muito bom dia, Gilson. Ouve bem? Tudo certinho? Bom dia, Carlos. Ouço bem, sim. Bom dia a todos que nos acompanham aí, né? Mais uma vez. A gente está aqui para começar mais um dia. Legal, bacana. E já começando um dia, né, Gilson, trazendo assim detalhes importantes que a gente volta e meia sempre traz aqui na Rádio Sindicop, e hoje falando especialmente sobre o atendimento jurídico. Aliás, eu já quero de antemão, por falar em departamento jurídico, né, adiantar, minha gente, que na próxima quarta-feira, né, dia 26, estará comigo ao vivo aqui na Rádio Sindicop, o Wesley Jimenez, advogado do Sindicop, e ele vai falar tudo para a gente sobre redução de classes, né? O Gilson até comentou um pouquinho ontem, né, chamando um pouquinho essa entrevista, então está confirmado, tá bom? Dia 26, 9 da manhã, o Wesley Jimenez falando sobre redução de classes. E aí, Gilson, a gente tem, né, um corpo jurídico aí sempre atento a todas as necessidades dos nossos filiados, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do atendimento, né? E aí um pouco mais ampliado, né? Porque os advogados não ficam somente ali na sede, né? Tem aquele atendimento que é feito nas unidades, né? Mesmo tem o atendimento virtual e o atendimento no departamento jurídico do Sindicop é muito amplo, né, Gilson? Com certeza, né, Carlos? Desculpa aí, pessoal, tô meio aqui também. A garganta tá ruim ainda, né? Mas a gente tinha aí várias regionais, né? E com o advento da pandemia, 2 anos, mais de 2 anos aí parado, tudo fechado, né? A gente teve que rever a questão das regionais e nesse período nasce também aí a necessidade de continuar trabalhando e atendendo os filiados, né? E aí passou a adotar o atendimento online. O online, o agendamento é feito na Secretaria-Geral, né? Via WhatsApp ali. E no dia do atendimento é encaminhado um link para o filiado para ele fazer esse atendimento, assim como nós estamos conversando aqui agora, né, Carlos? Isso. Então, até então, nunca tinha acontecido, era sempre presencial, mas aí a gente começou a adotar isso e a gente vê que chegou mais longe, acaba que opciona, né, para o filiado até um conforto, porque a regional nem sempre estava muito próximo da casa do filiado. Aí ainda existiu a necessidade do deslocamento, porque você tem que viajar, trânsito, gasto. Hoje não. Hoje você pode ser atendido na sua sala, dentro do carro, desde que você esteja num lugar que tenha internet e consiga, né, fazer esse atendimento, pode ser. Também, ainda, né, mesmo nessa esteira, foi ampliado, inclusive, o atendimento via WhatsApp, porque o processo ele vem sendo digitalizado, antigamente tudo era presencial, aí você pode também fazer esse atendimento pelo WhatsApp, né? Aqueles colegas que têm mais dificuldade, de repente, de estar com atendimento assim como nós estamos conversando aqui agora. E os documentos podem ser encaminhados em arquivos. Também a gente foi adotando formas de assinar procuração, né? A assinatura a gente fez aqui a aquisição, a inscrição de uma ferramenta que pode ser assinado digitalmente, que o judiciário reconhece essa assinatura. Se a pessoa tem dificuldade, também pode ser feita a assinatura manual e depois encaminhamento do arquivo.
Então, nós fomos nos adaptando e procurando atender cada vez mais o filiado, né? E promovendo uma certa comodidade nesse atendimento. Aí também nós tivemos aí já várias incursões nas unidades, e que a gente espera retomar, e parcerias também, né, Carlos? Porque nós já tivemos parcerias aí com associações, os colegas de outras localidades, que muitas cidades, as unidades prisionais ali, elas têm associações. E nós, em parceria com essas associações, já tivemos ações de atendimento jurídico, por exemplo, na associação ou na própria unidade, inclusive com o ônibus nós fizemos esse tipo de ação, né? Fizemos com a Associação de Pirajuí, de Getulina, porque a gente precisa da internet também em certas ocasiões. Na unidade prisional já fomos, havendo necessidade, podemos ir, mas aí você também não tem acesso à internet, né? Uma coisa que, de repente, no atendimento, o filiado ele quer saber de uma situação processual, você tendo acesso à internet, você pode falar em tempo real determinada situação daquele filiado ali, no momento. E a gente está nesse processo. Agora mesmo, né, eu tenho conversado, além das participações aqui ao vivo, que o pessoal tem contribuído, feito as perguntas, eu também tenho conversado bastante com os nossos filiados, num outro número meu, que eu comecei a conversar esse ano, que foi disponibilizado, aí eu tenho mandado mensagens, né? E o pessoal interage muito, porque eu fiz isso com toda a base de filiados do Sindicop. Então, fica um pouco difícil de eu conseguir, né? Já vou me justificar aqui para o pessoal, porque às vezes as pessoas acham que a gente não quer responder, mas é porque não é um número pequeno de filiados. E aí eu mesmo faço isso. Não fica fácil da gente conseguir responder todos num curto espaço de tempo. Mas aí as dúvidas que a gente vê aqui, né, nas conversas, agora há pouco mesmo, ainda passei uma resposta para uma afiliada, porque hoje ainda, ontem, teve também aqui um comentário, se eu não me engano, a respeito do salário, do enquadramento. Hoje ainda, nós continuamos nessa bagunça, né? Podemos falar que é uma bagunça, um limbo, onde muitos servidores da ativa ainda não tiveram o reenquadramento no seu olerite como policial penal, estão recebendo ainda no formato antigo. E isso, a gente sabe aqui, eu vou falar, tem pessoal da categoria EVP, tem os servidores que ocupavam cargos comissionados, cargos de confiança também, já até falei isso em outros programas, né? Por isso teve a reedição de um decreto, e essa situação, assim, eu não tenho como falar quando ela vai se acertar, porque isso aí é uma falha da administração. Podemos dizer uma falha ou uma negligência, né? Porque a gente teve tempo hábil para o governo fazer isso. E as consequências dessa bagunça é que os olerites, eles vêm ali também com muitos erros, muitas inconsistências, né? Tem colegas aí que receberam mais do que era esperado, outros receberam menos. E também já tive informação da própria Secretaria da Fazenda, né, extraoficial, que essas inconsistências, elas aconteceram e foram muitas. E também não se limita só à Secretaria da Administração Penitenciária. Não sei se é por motivo deles estarem mudando de sistema, né, tendo alguma alteração no sistema deles, não tem como a gente saber. E também nem eles precisam quando isso vai ser regularizado. Aí, nós aqui, a gente fica no meio como esse intermediador, de buscar o que está acontecendo, o porquê, se tem previsão de quando acerta, e porque afeta também, né, todos nós. No caso dos aposentados,
gerou uma expectativa aí que você ganhava mais do que ganha. E essa expectativa que você teve um aumento, que foi gerada ali, ela também contribui para os descontos serem maiores do que deveriam ser. E eu entendo que isso é um prejuízo que o Estado está causando a nós, servidores aposentados. E assim vai acontecer com os outros que estão tendo essa dificuldade também desse enquadramento no Olerite. Se não vem recebendo da forma correta, a hora que os valores atrasados vêm, eles somam uma quantia mais vultuosa, que não reflete a realidade de um valor que ele esteja recebendo realmente maior, né? Simplesmente foi passado ali um valor atrasado. Que aí o sistema também não entende que ele deveria fazer os descontos proporcionalmente. E aí ele faz um desconto integral. E aí o Estado não se preocupa em corrigir isso. Mas nós estamos estudando a possibilidade de cobrar isso do Estado. Nós vamos cobrar, né? Aí a forma de cobrar sempre é a judicial e aquela situação. Quando você consegue fazer uma coisa que seja coletiva, nós vamos fazer coletiva. Mas tem muitas situações que tem que ser o caso a caso. Eu tive relato aqui de filiado que tem uma diferença, com toda a regra que o governo coloca, que tem uma diferença a menos de R$1.000. Não é uma diferencinha, né? É um prejuízo. É um prejuízo gigantesco que a pessoa não deu causa. Então, assim, nós, por isso, né, a questão de quem tiver todas essas dificuldades, se estiver na ativa, você pode pedir a verificação do seu vencimento ali no RH, porque tem ali até um formulário, né, que pode ser disponibilizado, faz a solicitação de verificação do salário para ver o que traz lá de apontamento. Para nós que já somos aposentados, a gente pode também começar esse procedimento via administrativo, de repente com a SP-Prev. Normalmente, onde se tem poupa-tempo, tem um posto da SP-Prev. Pode ser por ali. Pelo site, eu ainda não olhei, não vi se tem assim, a possibilidade disso, mas se não for, você vai ter que encaminhar esse requerimento para a central do poupa-tempo, do SP-Prev, que aí já fica aqui em São Paulo, né? Atualmente está na Rangel Pestana, e após a resposta administrativa, se ainda não estiver satisfeito, a gente vai ter que judicializar. Olha quanto transtorno para um ajuste que deveria ser a coisa mais simples, a começar pela nomenclatura, né? Que aí vem um procurador elaborar um parecer encomendado para te lesar. E graças a Deus ainda, né, a própria Polícia Penal, né, o comando da Polícia Penal, a administração penitenciária, interviu ali administrativamente, politicamente, para dizer que a nomenclatura ela não traz nenhum prejuízo ou nenhum acréscimo de valor, né? Que a nomenclatura era só para ser mantida. Aí, o policial penal, que tem direito à integralidade, paridade, ele é regido por lei previdenciária que diz isso, e o que recebe por benefício, pela média. E aí você vê que o governo ele fica criando entraves. Tudo com o objetivo único e exclusivamente de postergar e até lesar o servidor. Porque isso é praxe no meio do serviço público e também não é de hoje, né, Carlos? Não vamos querer dizer aqui que isso começou agora, porque não é de agora. Tanto é que nós, a vida inteira, necessitamos ir para as ações judiciais. E aí, quando você ganha, ela vira precatório. Quando está perto de receber, vem a lei do calote do precatório. Vem a lei que muda o valor do pequeno valor. Esse é o Estado que valoriza os servidores públicos, que é a ponta, né, do Estado que presta serviço para a sociedade, que é a função do Estado fazer.
E por tudo isso que o Gilson falou, não é? É que a gente é que está ligado ao gancho aí da discussão de hoje, né? Do atendimento jurídico, né? A necessidade de o Sindicop ter, e o Sindicop tem um amplo departamento jurídico com advogados preparados, uma estrutura para atender você filiado. Só que aí, né, para você passar para atendimento, você tem que ser filiado, né? Você também tem que dar um passo, né? Não adianta só você ficar sabendo que tem, se você não for lá e não estiver apto a utilizar esse serviço oferecido com excelência, né? Pelo Sindicop, você filiado, a você filiado. É simples, né? Vai lá no sindicop.org.br, tem o link lá, filie-se, pronto. Depois você vai receber aí os contatos, né? E aí você vai se tornar filiado, não é mesmo? Tem algumas questões aqui, Gilson. Deixa eu colocar aqui. O nosso amigo Daniel mandou uma carta para nós aqui. Obrigado, viu, Daniel Santos, pela sua participação, né? Acho que é tocador de saques, né, Daniel? Ô, Gilson, eu vou apresentar aqui tudo que o Daniel está falando, aí para você fazer os comentários para a gente aí, né? Nosso amigo participando do programa Revista Nacional. Então, ele diz aí, né, Gilson Carlos, bom dia, né? Muito tem sido comentado que neste ano haverá uma reposição inflacionária linear aos servidores do Estado. Seremos contemplados? O Gilson até comentou esses dias, né? A outra questão que ele coloca, outra questão, senhores, se faz necessário conscientizar o diretor-geral da Polícia Penal sobre reequipamentos, né, da Polícia Penal no sentido amplo, né? Não há impressoras, né, PCs, rádio HTs, né, mobiliários, viaturas, insumos, né? E isso poderia. Isso tudo faz parte da estrutura que nós também conversamos aqui com o Gilson, que o Gilson vai comentar com a gente de novo. E aí, ele comenta ainda, né? Ser resolvido, né? Recomenda, né? As verbas do fundo penitenciário, né? Por que essa má vontade, né? E aí, finalizando, o Daniel diz aqui outra questão, né, Gilson? Por que não aproveitar tudo que se recicla nas unidades, né? Tomar verba para ajudar na manutenção de determinadas necessidades das unidades prisionais, não é? É dinheiro, né? Ele comenta aí. Gilson, tem aí pergunta para você responder até. Vamos lá. Então, o Daniel, a primeira parte da pergunta dele, né? Ela foi falada pelo nosso secretário, então essa reposição que o governo pretende, ela vai ser para todos os servidores públicos estaduais, incluindo a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária. Mas é o que o secretário nos disse no dia, né? Em reuniões ali, né, de governo, os secretários das várias pastas com o governo, Casa Civil, com essas secretarias aí, gestão, que são as responsáveis, né? Passa que a intenção do governo é a reposição, pelo menos esse ano, e é para todo o funcionalismo público. Nós somos funcionários públicos. E aumento mesmo se fala de o ano de 2026. E aí a gente tem que esperar para ver, né? Porque foi perguntado quando que seria a reposição, porque o Estado de São Paulo tem a data base em março. Mas logo no primeiro ano do governo Tarcísio, o secretário Arthur Lima disse que esse governo adota o mês de julho como data base, que foi o que aconteceu em 2023. Deu aumento em julho, né? Oficialmente ali, publica, manda para a Assembleia Legislativa e paga na folha de agosto. E aí o próprio secretário nosso, ele ficou sem saber, porque até ele, que é daqui do estado de São Paulo, né, porque o governador não ele entende que nós temos uma lei aqui que é de março. E o secretário da Casa Civil também não é do estado de São Paulo. Então, é por isso que, de repente, essa desinformação, né, o desencontro, e foi quando eu lembrei o secretário e, para o secretário da Casa Civil, a data base no governo Tarcísio é julho,
para receber em agosto. E por enquanto nós não vimos nada disso, né? Não tem oficialmente essa conversa. Ela foi passada pelo nosso secretário e a gente vai ter a reunião com o diretor-geral da Polícia Penal, né? E ontem ainda falei disso, a gente já tem ali uma pauta de reivindicações que a gente propõe até um índice. Mas isso é tudo a negociação ainda, Daniel. Na outra parte ali, né? O diretor-geral, ele, conforme foi passado na reunião semana passada, né, se eu não me engano, está à frente da Polícia Penal há 44 dias, mostrou tudo que já foi feito nesse período, um curto período, espaço aí, né, e a vontade do que ele tem de fazer. E muitas das colocações que o Daniel coloca aqui, eu ouvi do próprio diretor-geral da Polícia Penal, o Rodrigo. Porque o sistema, ele é grande. E aí nós tínhamos aqui as coordenadorias, né? E aí você tem uma coordenadoria ou uma unidade prisional que você vê ela muito, muito bem cuidada, muito zelada, né? Com iniciativa, com uma gestão proativa. E você vai em outras unidades e você não vê isso. E assim, da fala do diretor-geral, a partir de agora, a Polícia Penal, né, começa a existir. E ela vai ter que ter um padrão. Ou seja, o que tem numa unidade vai ter que ter na outra. Porque o que a gente ouve, né? A gente ouve que a gestão da unidade, ela é do gestor daquela unidade. Por isso que a gente via tanta... destoava tanto, né, uma unidade de outra. Porque se existe a verba que é destinada para uma, a outra, que tem a mesma proporção daquela, é para ter a mesma verba. Por que em uma unidade acontece e na outra não? Isso nós ouvimos na reunião com o diretor-geral e das vontades que ele tem de fazer, inclusive de material reciclado, igual o Daniel coloca aí, né? Mas agora nós vamos acompanhar, né? E temos que apoiar o diretor-geral nesse começo, procurar colaborar, né? Na medida do possível, porque esse é o papel do sindicato, onde a gente vê também que tem necessidade de fazer a crítica, nós vamos fazer a crítica, e a gente tem que dar o tempo, né? Foi passado as intenções e nós vamos dar o tempo e vamos estar ali, acompanhando, cobrando, aplaudindo até, né, quando acontecer. Mas eu acredito que, de tudo que foi mostrado na reunião, eu acredito que a vontade de fazer existe, ela é grande, mas aí a gente vai ter que fazer isso juntos, né? Nós vamos ter que fazer isso juntos. Isso aí, obrigado pela participação aí, nosso amigo Daniel Santos, viu? Faça como o Daniel, viu? Também você participe, né? Coloque aí o seu questionamento, viu só como é importante a participação, né? Bem bacana, abraço aos nossos amigos aí também, o Eliseu Carlota, o Eduardo Blasques, né? Tudo da diretoria, o pessoal participando aqui com a gente, nosso amigo também Augusto Trigo, sempre participando, né? O Trigo também tem carteirinha da Rádio Sindicop, viu? Bom dia para você, meu amigo Trigo. Bom dia ao amigo Cristiano Salles, né? Também participando com a gente aqui na Rádio Sindicop. Ô Gilson, eu queria que você falasse sobre algo muito importante em relação ao departamento jurídico, porque muitas vezes, né, tem gente que entra aí com um advogado particular, não é mesmo? E esse tipo de coisa, né, Gilson, não sai barato, não é mesmo? O pessoal vai entrar com uma ação. Além do que, né, Gilson, o advogado não é especialista na área, não é? Acaba ali no popular comendo bronha, né? Pode ser que a pessoa que ingressou perca uma ação, não é? E muitas vezes ainda se ganhar já vai deixar parte ali, né? Também para o advogado. Como que funciona essa questão, Gilson, lá no departamento jurídico? Então, a questão da advocacia aqui no nosso âmbito, né, no nosso meio administrativo,
ela tem muitos advogados particulares aí no mercado competentes, porque são especialistas, né? Mas só que o mercado da advocacia forma pessoas todos os anos. E aí você também tem aqueles novos advogados, né, inexperientes ainda, que precisam trabalhar. E aí muitos desses, eles pegam aí, algum processo que já está feito, que está em andamento, e ele se aventura, mas de repente ele não vai saber tocar todo o processo. Porque antigamente era diferente, né? O pessoal não se especializava muito na área administrativa, tinha outras áreas que eram mais lucrativas, e aí logo que sai da faculdade você vai para essas áreas. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, você já tem mais pessoas que vão se especializando e começaram a ver que a advocacia administrativa também é lucrativa, e embora, né, demorada, essa questão do precatório, igual o Trigo cita aqui, né, que é um calote só, e é em todos os âmbitos, no município, no estado, na União. Não salva ninguém. Aí, o pessoal começa a entrar. Tem o risco das ações, né? Se você tinha o direito, você pode perder. De repente, também o advogado iniciante, ele vê lá uma possibilidade de uma tese, que eu vou citar um exemplo aqui. O desconto previdenciário na insalubridade. Muitas pessoas fizeram essa ação. E aí o Estado nem recorre. Por quê? Porque depois não vai pagar no seu benefício, no valor da sua aposentadoria. Então, você tem que ter cuidado com o que pede, porque você pode conseguir, né? E esse era um tipo de ação. E daí, você entrou nessa ação, você fez, você ganhou, você não consegue reverter. Isso já um exemplo não muito distante, mas até recente. E o Sindicop, às vezes, né, nesse caso, chegou a ser pressionado por os filiados que queriam que fizesse essa ação coletiva. Nós falamos, nós não vamos fazer essa ação, porque daí você tem que explicar para o cara, o colega ali, o motivo de não fazer uma ação dessa. Porque é descontada a previdência ali, mas depois você vai receber esse valor na sua aposentadoria. Se não descontar, não vai receber. Atualmente, né, o João Dória vem ali e muda a lei que paga aquele licença-prêmio. Antigamente, nós tirávamos, né, gozávamos ali a licença-prêmio e não tinha desconto da insalubridade. Aí vem o João Dória e aplica isso, mesmo nos blocos passados. Aí, esse valor que é descontado, se a pessoa tiver para se aposentar, o Estado começou a também não calcular como valor de aposentadoria. Então, o que o Estado mais faz é procurar meios de lesar os servidores. E aí você tem que ter o cuidado com a advocacia também, porque se você não tem um entendimento bom, de repente, em vez de ajudar, vai te complicar. O advogado particular, se ele ingressar com uma ação que ela for julgada improcedente, que é uma ação que visa lucro, né, que tem pecúnia, ele cobra 30% no final. Se ela for julgada improcedente, vai ser atribuído sucumbência pelo juiz, ou seja, uma pena de multa para quem ingressou. E vai ser descontado do nosso olerite. O advogado, se ganhar, ele tem 30%, se perder, ele não tem prejuízo, mas nós vamos ter. São situações assim que aqui no sindicato a gente explica, o advogado explica para o filiado. Fala tudo os prós e contra. Se a pessoa ainda continua com interesse de ingressar com a ação, ela vai ingressar com a ação. A gente pede justiça gratuita para todas as ações. Antigamente, conseguia a justiça gratuita mais facilmente. Só que o judiciário ele vem numa evolução de negar a justiça gratuita para todo mundo. Assim, o acesso à justiça vai ficando cada vez mais restrito, mais difícil. Porque
Porque o judiciário acha que se você ganha R$ 5.000, você tem condições de arcar com o processo. Se você não tem justiça gratuita, no caso de uma sucumbência, a sucumbência é você que vai pagar, ou seja, o autor da ação. Nós, né? Qualquer um de nós que entrar com a ação, se for julgado em procedência, vai ser pago a sucumbência. E aí a gente faz essas orientações, e tem colega que não entende. Toda ação que nós ingressarmos tem chance de ganho? 50% de chance e 50% de chance de perder. Não tem como avalizar que qualquer ação que a gente for propor aqui, que o êxito é garantido. Qualquer profissional que garantir êxito em ação está mentindo, porque não depende do nosso trabalho, depende do julgador. E aí nós temos N situações, ações de quinquênio, várias pessoas ganharam, mas várias, e outras perderam, que era uma ação pacificada já, né? No caso da pecúnia, logo no começo, nós ingressamos porque não concordávamos, né? Principalmente com as licenças prêmios anteriores à lei do João Dória, e nós não tivemos êxito em várias. Hoje o julgamento começa a mudar, o entendimento do judiciário muda. Então é isso, a gente trabalha para ter o êxito. Não tem a garantia que vai ter o êxito. E aí, cada caso é um caso. A melhor situação é agendar o atendimento jurídico com o advogado. Pode ser presencial na sede, e outro lugar que nós temos sede atualmente é Venceslau, Presidente Venceslau. Mas, na maioria, os atendimentos eles são online. É assim da forma que a gente está fazendo aqui. Isso eu falei no caso de processo judicial. No caso de procedimento administrativo, muitos filiados solicitam a presença do advogado até em apuração preliminar, que hoje em dia, a maioria está sendo... hoje em dia não, né? Sempre foi na unidade prisional. Hoje em dia já tem casos que estão sendo online também. Antigamente era só presencial na unidade prisional. Hoje em dia, a apuração preliminar, já em algumas situações, ela pode ser feita online. É uma coisa que facilita, né? Porque nem sempre o policial trabalha e mora na mesma localidade. Às vezes ele tem que ter o deslocamento, então isso já facilita até para o nosso jurídico acompanhar, né? No caso de procedimento administrativo, Carlos, que não tem o benefício, a pecúnia no final do processo, né? No caso do procedimento administrativo, no caso particular, é pior, porque o advogado ele vai te dar o preço e ele quer receber já de imediato. Ele pode parcelar para você, mas ele quer receber de imediato. Enquanto que o filiado, no procedimento administrativo, ele não paga nada, porque não é um procedimento barato. Aí você, analisando só nesse aspecto, porque é inerente à nossa função, infelizmente, a gente está envolvido em algum momento da carreira num procedimento administrativo, é um seguro. A mensalidade do sindicato é tipo um seguro jurídico para você. E aí vale a gente lembrar aqui que é muito tênue, né, essa linha entre o estar tudo bem na vida funcional, na carreira, na unidade, de um dia para o outro, um fato pode mudar tudo, né? E a pessoa necessitar, né? Aí vem até aquela situação que você falou lá, né, Gilson, que acontece, né? Que a pessoa tem um problema sério e aí precisa já usar o jurídico, né? Você comentou até esses dias aqui falando na Rádio Sindicop, que a pessoa, quando acontece o fato, ela lembra, né? Puxa, existe o sindicato, né? Aí mantém o contato, né? Essa questão, como que é, Gil? Só para a gente recordar? Então, aqui, estatutariamente, nós temos uma carência de 6 meses para uso do jurídico. A não ser aquela turma nova que ingressou no Estado, né? Que ela tem até 180 dias para se filiar. Teve um concurso, tem policiais novos chegando. Quem se filia ao Sindicop em até 180 dias, se tiver a necessidade de usar o jurídico, ele pode usar sem custo. Agora, quem já é servidor há mais tempo,
Se ele vem se filiar já pela necessidade de usar o jurídico, ele vai ter que esperar 6 meses. No caso de uma ação judicial que não esteja já com o prazo dela em decadência, né, que já está na última hora, tem condições de esperar tranquilamente. Agora, se o prazo dela é amanhã, ou já foi ontem, aí, para você usar o jurídico de imediato, também nós temos aqui a previsão estatutária, a resolução jurídica do pagamento de um joia. Esse joia, hoje, corresponde a 50% do mandado de segurança administrativo da OAB, que deve estar, né, eu não me lembro assim muito exatamente, em torno de uns R$ 4.700. Que, de repente, vai ficar mais barato, no caso de um PAD, né, por exemplo, de que você pagar um advogado particular. Realmente, né? Então, a pessoa tem que fazer a análise aí, ver para ela, né, que realmente compensa e muito, não é? Se manter filiado, né? Além do que, nós estamos falando especificamente aqui da questão do jurídico, né? Mas tem uma série de outras coisas, tem os benefícios, os descontos que o Sindicop oferece por meio das parcerias, né? Praticamente aí em todas as áreas, não é mesmo? Bom, acho que, Gilson, parece que por hoje é isso, né? No nosso bate-papo aqui na Rádio Sindicop. Eu disponibilizei aí o link, inclusive, para a filiação. E aí a gente vai conversando ao longo da semana. Quero reforçar mais uma vez e já convidar você, meu amigo, minha amiga da Rádio Sindicop, que o advogado do Sindicop, Wesley Gimenez, um dos advogados, né, estará conosco no próximo dia 26, quarta-feira que vem, falando sobre redução de classe. Não é outro tema aí muito importante também. Gilson, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua participação, falando com a gente hoje aí, direto de São Paulo. Tá joia? Obrigadão, Gilson. Carlos, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.